que mais te aflige no que diz respeito às empresas familiares? Você sabe que eu acho que é o sócio ficar sempre na última posição? Vou ter que explicar melhor isso. E quando falamos de governança, o que é que te aflige? É o desconhecimento do que vem a ser governança. Quando você está lá no processo de implementação da governança, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta? Tem uma resistência que vem muito em função desse próprio desconhecimento. E o que é que te causa inquietação em relação ao mundo corporativo, às empresas familiares? Um conjunto de regras de prateleira que tem que ser imposta naquela ocasião. Você acha que isso é rebeldia e essa forma de pensar, esse tom rebelde, ele te ajuda no dia a dia do seu trabalho ali com seus clientes? Olha, eu acho que ajuda muito, eu acho que é rebeldia, sim. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje, para você conhecer um pouco mais do idealizador do podcast, que é o Cristiano de Oliveira. Cris, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Conta pra gente aqui como é que nascem essas tuas inquietações quando você olha lá aquele conjunto de regras, tem lá a sua empresa e alguém tentando te dizer que você tem que seguir aquele conjunto. É o que eu te falei, assim, dá a impressão que o sócio sempre fica em último lugar, né? É a última bolacha do pacote, né? Olha, acho que essas inquietações, elas vêm o seguinte, são anos e anos observando como é difícil empreender nesse país, né? E o mundo corporativo, ele se abastece muito de um monte de saídas, de um monte de alternativas, de estudos, etc., que vão tentando dar conta daquelas coisas que acontecem na gestão. E uma das coisas que sempre me inquietava era a dificuldade de encontrar e os donos, e os sócios, que tipo de recurso eles podem ter também para poder melhorar os seus próprios negócios, né? Então, muita literatura, muita teoria, muita inclusive prática, estudo, conhecimento, voltado para o andar da gestão. E talvez menos para o sócio. Então, isso me inquietou sempre. Porque o sócio é aquele que compra uma briga, compra um risco, investe, é obrigado a viver, nós estamos sempre falando de empresas familiares, né? Onde tem o sócio que faz o papel, é sempre bom a gente alertar, retomar isso, né? Empresas familiares. Tem que se haver com tudo isso que se faz num país onde não tem tanta segurança jurídica, que tem dificuldade de linhas financeiras para poder dar vazão aos seus sonhos, que normalmente paga antes de colher o que vende, né? Com uma taxa tributária que ela não é pequena. Então a sensação que eu sempre tive, que sempre me inquietou, é que o sócio ele ficava sempre em último lugar, né? E que de uma certa maneira, até para brincar um pouco com um adjetivo aí que foi usado recentemente, né? O sócio parece que sempre teve a figura, a presença do ser um sócio malvadão. Não é isso? Ao contrário, o que me inquietava é que ninguém olhava para esse sócio como um herói. Às vezes eu olho ele muito mais como um herói, como um lutador, como um brigador, como uma pessoa que tem uma resiliência gigantesca, com pessoas que são criativas, que trazem soluções que, com ou sem recurso, tentam dar vazão às suas ideias e geram uma série de oportunidades para a população, gera emprego, gera
possibilitam as pessoas com esses empregos a realizar os seus próprios sonhos. Assim, puxa, eu vou investir nisso, né? Mas como veio? É interessante a gente poder ver as ideias, como surgem os negócios, Sim. a cabeça do sócio. Criatividade, né? Então, eu sempre né? tive o sócio como a visão que eu sempre tive foi essa. Especialmente porque a gente fala de pequenos e médios, né? É. São poucas as grandes empresas bilionárias que às vezes nem precisam pagar tantos tributos, porque elas são isentas de algumas coisas, né? É. Para essa camada que eu disse assim, que é a maior camada, que é a empresa familiar tradicional, você tocar o seu negócio é um exercício de paciência, de tolerância, de determinação, de resiliência, de poder assim, abdicar de uma série de coisas para você poder fazer o teu negócio acontecer, tal. Então eu sempre tive essa imagem do sócio. Nunca um sócio malvadão, né? E eu sempre tive a sensação de que primeiro vem tudo e depois fica o sócio por último. Então, essa inquietude, eu acho que ela fez parte assim, da origem também para o Tem Saída. Né? E você gosta de trabalhar diretamente com os sócios? Eu gosto. Eu aprendi a canalizar toda a minha estratégia hoje muito mais voltada para o sócio do que propriamente para os executivos. Né? Então, no momento em que você está pensando, vou olhar para esse negócio e eu quero aumentar o grau de maturidade dessa governança, que é um dos temas que a gente sempre traz aqui no nosso cantinho de conversa também. Né? Puxa, tudo aquilo que está relacionado a vou melhorar o meu negócio, eu vou aumentar o meu resultado, eu vou investir para crescer, eu vou trazer algum conjunto de prática que vai fazer com que esse negócio possa atingir a estratégia que eu gostaria que o sócio ele compra isso muito fácil. Né? O que ele não compra fácil é quando você quer estar colocando uma série de coisas e deveres que ele precisa fazer, que são geradores de custo, né? E que talvez ele não consiga ter uma visibilidade de que isso vai impactar mais rapidamente no resultado dele. Então, quando você vem com um arsenal daquilo de gestão ou de práticas que esse sócio tem que colocar, porque o mercado determina que a transparência é essa, a equidade é essa, a prestação de conta é essa, a necessidade é essa, sobretudo para a empresa limitada ou SA fechada, isso me traz muita inquietação, isso me traz desconforto. Então, a saída é sempre pensar como é que a gente pode colocar uma dose homeopática nessa voracidade de tanta prática e tanta mudança de regra para que a relação custo-benefício tire esse sócio da última posição, lá do finalzinho, que é onde eu acho que ele está, para trazer ele para o meio. Deixa ele curtir, deixa ele também ser um pouquinho a bola da vez no próprio negócio desse. E como é que começou essa visão, essa inquietação? Você lembra disso? Em que momento você começou a não se sentir tão confortável em aplicar todas as regras que vinham, o conjunto o arsenal, como você chama, né? Quando você está sozinho com alguém, é mais fácil desse alguém poder colocar as coisas claras e abertas para você. Então, durante muito tempo eu entrevistei executivos, durante muito tempo também fiz entrevistas com sócios. Quando você está no coletivo, a tua fala é uma. Quando você está no individual, a tua fala é outra. E eu percebi nessa acho que eu tive assim, uma certa felicidade de poder ter tanto espaço de poder numa salinha em 4 paredes conversar com os executivos e com os sócios individualmente. Coisa que muitas pessoas não têm, chegam lá com tudo pronto, né? E aí eu percebi, fui coletando, Vanusa, coletando ali um tempo uma série de informações e dizendo, puxa vida, essas pessoas que dizem aqui estão dizendo diferente lá no dia a dia, na operação do mundo executivo. Né? Então,
aqui é uma bobagem, aqui não precisa, aqui não tem necessidade. Mas lá no coletivo tem que ter, etc. Eu fui coletando isso e fui entendendo que, puxa vida, se a pessoa fala que aqui no individual não precisa e no coletivo, eu vou tomar parte do quê? Uhum. E eu entendi que tudo que era proposto no coletivo tem sempre um apelo de vendas, tem sempre um apelo de você poder... De imagem. É onde o ego fala mais. As pessoas estão mais sujeitas ao seu próprio ego, ao querer ser, ao querer ter, né? Numa salinha individual, o nosso ego ele diminui um pouco. Porque você, especialmente se você confia no outro, você está relaxado, você conta. Puxa, na verdade o que eu penso é isso. Na verdade eu acho isso. Mas às vezes no coletivo você não fala e nem deve falar mesmo tudo que você pensa, tudo que você acha, né? E a outra coisa que me fez também, então uma vez eu falei isso aqui para você lá atrás, que eu estou lembrando agora, que eu percebi também que à medida que passava o tempo no mundo corporativo, as pessoas iam acumulando um cansaço. E quando elas chegavam lá na frente, tinha assim, sempre uma ideia, puxa vida, se eu voltasse atrás eu não faria algumas coisas, eu faria diferente, o quanto me custou esses caminhos que eu trilhei aqui na corporação, né? Às vezes não posso falar o que eu queria, tive que abaixar a cabeça, tive que... sempre alguém querendo pegar o meu caminho, puxar o meu tapete, um nível competitivo gigante, né? Abdiquei de algumas coisas que era convivência com família, realizar alguns desejos e tal. Então eu percebi assim que na medida em que as pessoas avançavam ali na frente, elas questionavam. Se elas pudessem voltar atrás, elas fariam um pouco diferente. Então, no individualmente fala diferente. Se voltar atrás, poxa, alguém tem que atender essa necessidade. Então, isso não é nem rebeldia. Eu acho que isso é mais sabedoria do que propriamente rebeldia, né? Então, você olhar... o que de fato impacta na transformação das empresas? O que é necessário fazer? Que tipo de mecanismo, de processo, de procedimento? Qual prática de governança? Né? Vamos escolher aquilo que é importante, que cabe, sem nada em exagero, sem nada em excesso, para que a gente consiga levar esse sócio, que eu acho que às vezes está sempre em último lugar, a curtir um pouco mais, a receber um pouco mais em troca dos seus próprios negócios. Então, você está me dizendo que você foi a fundo nas dores dos sócios, dos executivos, teve essa oportunidade durante alguns anos, e isso te ajudou a construir uma carreira como um conselheiro, alguém que pode prestar serviços nessa área, ajudando as empresas a implementar a governança. Eu acho que é. Escutando você colocar assim, eu acho que eu tenho saído dele tem um pouco de aliviar também as minhas próprias dores, para eu também não enlouquecer. O que esse espaço representa para você? Mas você sabe uma coisa que eu percebi que é interessante? Todo mundo que tem comentado e tem assistido a gente bater os nossos papos aqui, eu achei interessante porque ele tem servido tanto para organizar bem essas ideias, né? Elas já estão organizadas, elas estão sedimentadas. Por isso nós estamos aqui conversando. E a gente tem a vontade de levar isso para o outro, né? Mas ao receber esse retorno do outro, é mais uma chancela de que o caminho é esse. Você sabe que eu sempre lembro, da semana passada eu estava dando uma aula também na área eu sempre foco em empresas familiares, né? Falando de governança. Estava dando uma aula e eu sempre lembro uma coisa que eu sempre trago, que é uma pesquisa que eu fiz lá atrás. E isso é uma característica, sabe? Vamos dizer assim, antes de falar alguma coisa, vamos investigar o que as pessoas estão dizendo disso. Então eu fui perguntar lá atrás o que as pessoas achavam das práticas de governança e o quanto elas eram prioritárias para os seus negócios. Mas aí foi tudo com critério científico. Essa informação, foi tudo isso. Foi 2 anos para poder fazer isso, né? Na medida que eu tenho um grupo de sócios me dizendo, olha, tudo isso que a gente vem conversando nos nossos papos aqui no nosso canal, todos esses pontos que a gente vem retratando, cuidado para que a gente não vá com muita sede ao pote e querer implantar, mudar tanta regra
de cultura e de governança, etc. Vamos nos servir disso de maneira homeopática. Vamos acomodar cada uma dessas saídas aqui para aquilo que cabe nesse negócio, naquela situação, com aqueles sócios, com aquele executivo. Essa customização que todo mundo fala que faz, mas na prática o que a gente vê é que poucos fazem, né? Isso foi colhido lá. Eu perguntei isso individualmente para cada um. É assim mesmo. Se a gente tivesse mais atenção, mais customização, menos exagero, menos custo, menos preocupação com isso, etc., vai caber melhor para o nosso resultado. Então, no individual, as pessoas dizem o que às vezes no coletivo elas não dizem. E aí, eu acho que isso dá... Receber esse retorno, acho que dá força, acho que alimenta, né? Retroalimenta isso, né? E você, de uma maneira geral, quando você quer apresentar uma solução, como é que você busca essa solução? Ou melhor, quando alguém te pede uma solução, como é que você busca essa solução? Você acha que já está tudo escrito por aí? Tem coisas para se criar? Ou é necessário fazer uma adaptação de uma coisa ou outra? Isso é uma boa pergunta também, porque eu acho que ninguém inventa roda. Né? Não inventa roda. E o interessante é que a cabeça do sócio, o sócio tem uma cabeça simples. Né? Então, isso que a gente vai fazer, vai atender meu cliente? Vai me trazer resultado? Isso dá dinheiro? É possível de fazer? Sim, então vamos fazer. Agora, se isso se não vamos falar de cliente, se não vai melhorar o meu produto, se não vai atender uma expectativa que eu tenho, então é não, né? Então, eu acho que ter a simplicidade de saber, puxa, o que eu vou comprar, o que eu vou implantar, o que eu vou mudar, o que eu vou agregar, vai estar diretamente relacionado a uma melhora, eu consigo enxergar, consigo prever. Eu acho que esse é o ponto principal. Sabe? Mas você busca referências? E aí você vai... Então, aí você pega essa analogia e vai buscar referências. Se você tirar um pouco desse critério, vem alguém e diz, não, você tem que fazer essas 40 coisas, que essas 40 coisas são importantes para você poder melhorar o teu negócio. Né? Eu acho que todo mundo deveria buscar milhares e milhares de depoimentos ou informações antes de sair aplicando alguma coisa. Então, o que eu tô dizendo, inclusive diversas, não né? Implante aquilo que alguém te vendeu, assim, faça isso daqui. Que essa sabe aquela história? 5 passos para isso, 5 dicas para aquilo, 10 temas para você, 5 segredos para você ser feliz, tal. Parece que esse mundo de autoajuda, ele achou a fórmula perfeita, porque o volume de saídas são tão grandes que elas acabam não ajudando nunca. Então, essa cadeia está perfeita para se retroalimentar. Né? Então, um pouco de economia, economia no sentido de economizar, um pouco de justiça, um pouco de senso comum mais justiceiro, eu acho que é super importante. Então, você tem que pesquisar antes de implantar, você tem que conhecer antes de... Não saia daí comprando tudo que você tem que comprar, né? Então, vamos traduzir o exemplo. Tem que ter conselho, tem que ter reunião de diretoria, tem que ter conselho de sócio, tem que ter acordo, tem que ter protocolo, tem que ter sistema, tem que ter orçamento, tem que ter plano estratégico, tem que ter matriz de risco, tem que ter, sei lá, os indicadores. Tudo isso é super importante e pode ajudar o teu negócio. Claro, é evidente. Agora, se você chegar com essa cesta gigantesca, e se você for lá e pesquisar e falar, isso é que a gente tem que implementar, você não tem, etc., talvez na dose errada, no momento errado, não traga o resultado. Pode até prejudicar, né? Se eu não tenho perna para aquilo. Porque isso envolve custo, isso envolve mudança da forma como as coisas acontecem, uma mudança cultural, né? Os processos têm que ser alterados muitas das vezes, etc. Quem está no mundo corporativo sabe o quanto que isso custa, no sentido amplo da palavra, né? Então, eu acho, Vanusa, que o ponto não é ser crítico e nem rebelde. É que muita gente quer fazer
e quer colocar, pega lá o manual e quer dizer que tem que ser feito, sem essa customização. Então, no final das contas, fica sem critério. A gente até falou disso num episódio, né? Bem, bem interessante. Agora, tem um pouco de rebeldia aí nesse pensamento todo, sim, né? Pelo que a gente percebe de, peraí, não vou aceitar assim tão fácil. Isso é por um senso crítico natural ou você foi incentivado a ter esse senso crítico lá desde do berço, né? Eu acho que sim, eu acho que isso é um pouco forte, né? E uma coisa que me deixa abismado é você, sabe quando você pega, você abre o jornal, nem sei se vocês leem o jornal hoje, mas você pega lá e vai ler um artigo, uma notícia, e você lê aquilo e você, nossa, aqui se for um editorial em especial, nossa, essa pessoa está me passando essa visão. E aí aquela pessoa sai reproduzindo essa visão. Calma. Como se fosse a única verdade. Então, assim, eu sinto que assim, está todo mundo muito suscetível ao que um ou outro coloque. Sabe aquela, não sei se é um pouco de nostalgia isso, sabe aquela construção de um pensamento, como é que eu penso? Pô, eu vejo um, vejo o outro, comparo, vejo o outro e critico. Quem critica? Quem não critica? Quem escreve? Quem está a favor disso? Quem não está a favor? Quem tem uma opinião divergente? E esse que tem opinião divergente fala o quê? Quais são as críticas? Está fundamentado? Não está fundamentado? Qual a vantagem de defender esse ponto de vista? Para quem? Depois que você fizer essa estrutura, aí você começa a formar a tua opinião. Não sai comprando, não sai aceitando, não sai absorvendo. Então, é até esquisito a gente chamar isso de rebeldia hoje em dia. Me parece que isso é falta de senso crítico. Então, parece que está ficando natural uma baixa, uma ausência no senso crítico. E aí, Vanusa, você tem milhares e milhares de pessoas que podem se aproveitar disso com aquele sócio que já tem todo o custo, que tem a dificuldade, que não sabe como comprar e nem às vezes pedir ajuda, e está ali no dia a dia batalhando para manter o seu negócio em pé e ajudar famílias que são empregadas a fazerem a sua vida honesta. Agora eu queria trazer aqui informações mais pessoais. Posso? Pode. Vamos ver. Você um dia... Como diz o Roberto Carlos, falou assim, tenho medo de perguntas. Tenho. Eu não. Adoro. Então, um dia você estava lá no mercado, trabalhando com pessoas, fazendo recrutamento, etc. E cansou. Decidiu mudar tudo. Como é que foi esse momento? Saiu do Brasil? Como é que foi isso? Não, é que o que me alertou lá atrás era uma curva na vida, como eu escutava individualmente todo mundo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Puxa vida, estamos 20 e poucos. Nossa, que coisa boa! Fase boa. Foi ontem. Alguns dias, um tempinho atrás. E aí escutava as pessoas, etc. E naquele momento lá atrás especial, eu ainda não convivia muito eu não tinha muito acesso ao sócio, aos donos. Eu tinha acesso a quem trabalhava para eles, que eram os executivos. E o que eu escutava era uma reclamação muito grande. Depois, eu era um menino que entrevistava o executivo de 50 anos naquela época. Né? Não estamos nem perto. Eu olhava para aquela pessoa tem 20 anos a mais do que eu, 30 anos a mais do que eu, e o que ele me dizia é o seguinte: olha, legal, cara, até foi bom aqui porque eu fiz uma carreira, mas agora eu não quero mais fazer isso. E pô, todo mundo falava a mesma coisa. Aí eu falei, poxa, eu não quero chegar lá a hora que eu tiver essa idade, eu não quero falar, poxa, eu também queria ter uma outra coisa diferente. Por que tem que ser assim, né? Qual é a ordem, qual é a lógica na ordem de prioridades? Porque executivo é sempre a empresa acima de tudo, trabalho acima de tudo, etc. Não vou nem discutir essas questões, né? Porque nem cabe discutir isso. Acho que tudo tem o seu espaço, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Primeiro, eu não gostaria de estar lá na frente falando o que essa pessoa está falando. Alguma coisa tá esquisita nisso aí, tá errado nisso, né?
E depois, com o caminhar, quando eu comecei a conhecer e tomar contato com os empresários que contratavam os executivos, eu comecei a me aproximar um pouco da dor desses empresários e a sentir o que eu não sentia, o quanto é difícil, o quanto exige, num grau muito diferente do que é exigido do executivo para que qualquer negócio fique de pé nesse país. Né? Então, teve um momento que foram executivo e depois passaram a ser os sócios. Então, eram executivos reclamando de um lado e os sócios dizendo, caramba, como é difícil a gente atender as expectativas e manter um negócio lucrativo. Quanto custa, quanto risco eu tenho que tomar para manter isso de pé. Eu falei, poxa, mas se a gente pensar assim, em alguns momentos onde a gente tem uma taxa de juros mais elevada, eu falei, cara, se eu fosse essas pessoas lá atrás, quem sabe nem tomaria esse risco, deixaria meu dinheiro a juro, meu dinheiro a juro. Talvez isso economizaria um pouco da saúde, etc. Né? Então foi isso que me motivou a não ser o tal do rebelde, não, a querer de fato poder ter a liberdade de exercer o senso crítico. Né? Então, no mundo corporativo, tem que ser, temos que fazer, é assim que é. Não, mas é assim que é por quê? Quem diz que é assim que é? Se for assim, está dando ruim, não está funcionando. Como é que a gente faz para poder funcionar? Tem que fazer isso e isso primeiro. Então, vamos fazer. Né? Então, está na hora de implementar uma estratégia com um orçamento denso? Não. Então, tem como a gente ter um norte para entender e facilitar e a gente começar? Tem. Então, vamos fazer isso. Não, né? Agora, numa empresa está trocando lá o sistema, não precisa trocar o sistema se está te entendendo, porque eu preciso ter um sistema mais avançado, etc., que vai me trazer a leitura. Mas espera aí, você tem nem a leitura básica, você tem, com a leitura básica você já consegue fazer operar. Vamos testar isso primeiro, depois a gente vê o que faz lá na frente. Né? Então, esse trabalho pode até ajudar a economizar, né? É um senso de justiça com a necessidade de manter um senso crítico, com a necessidade de ter um ponto de vista econômico, no sentido de vamos fazer o que precisa ser feito, né? Não vamos exagerar na estrutura que eu coloco nesse negócio, porque muitos dos sócios que fizeram isso, eu vi que tomaram quedas, se machucaram com isso. E às vezes você toma um tombo e você não consegue recuperar. E o que você diria para os jovens que estão entrando nesse mercado, né, de ajudar as empresas a implementar a governança? Você diria exatamente isso que você me disse agora? Eu tenho uma vontade que eu acho que ela está começando a deixar de ser uma vontade de se realizar, que é fazer uma espécie de uma tradução e trazer o conceito de prática de governança para o meio da pirâmide. Então, eu tenho uma hipótese, e ela não foi testada ainda. Ela está sendo testada, que por enquanto ela é bem em nível de hipótese, que é a seguinte: se não a base da pirâmide, mas se o meio da pirâmide, algumas posições de liderança intermediária, onde você encontra as nomenclaturas, seria o supervisor, o coordenador, o gerente na empresa, né? Se esses líderes que estão no meio dessa pirâmide entenderem uma visão do sócio, entenderem um pouco como como é que a gente determina e classifica quais são as práticas de governança que eles têm e o que eles precisariam ou poderiam ter, eu acho que a gente conseguiria girar essa roda da cultura numa velocidade maior, mas ainda assim com cautela. Sairia do topo da pirâmide e viria para o meio. O próprio topo da pirâmide, às vezes, como já falamos, não entende o que é governança. Sim, imagina lá no meio. Né? O próprio sócio fala, mas o que é governança? Eu tenho que comprar o quê? Eu vou gastar com o quê? Né? A gente sabe que é assim que funciona. Então, se a gente conseguisse descer um pouquinho para o meio dessa pirâmide e inserir o líder também numa pequena participação do que o que essa empresa precisa, o que ela comporta, o que ela poderia ter, eu tenho a impressão de que um dia, quem sabe, eu comprove essa hipótese. Né? Mas eu tenho a impressão que a gente teria mais facilidade para fazer com que
o meio da pirâmide e o topo da pirâmide se aproximasse dos desafios que o dono tem no seu próprio negócio, né? Porque o dono hoje ele tem alguns compromissos que talvez ele não tinha ali atrás como exigências, né? Eu tenho que ter uma transparência, eu tenho que conversar de maneira diferente com o meu cliente, com o meu parceiro, com o meu terceiro, com o meu fornecedor, com a minha comunidade. Essa ideologia multi-stakeholder, ela não existia há 20, 30 anos atrás com tanta intensidade. Então esse sócio está aprendendo que as instituições financeiras estão cobrando ele de uma série de práticas de governança. E eu acho que se a gente explicasse isso para esse meio da pirâmide, talvez a gente conseguisse aproximar melhor líderes e sócios daquilo que é viável, possível e está determinado para curto e médio prazo para cada empresa, sem exageros, sem necessidade de grandes mudanças. E esse miolo, na verdade, ele vai sofrer, digamos assim, de uma maneira, o que foi determinado lá em cima, o que for implementado de governança, e só executando, sem essa compreensão. Mas se ele entender, ele pode, inclusive, ajudar, né? A melhorar processos, melhorar até a cadeia produtiva, porque não é? Eu acho que sim. Então, eu procuro defender, vamos dizer, uma bandeira de ser simples, fazer aquilo que você precisa fazer, né? Sem grandes complicações e deixar o sócio tranquilo de que ele vai ter uma cautela nos investimentos e no custo que ele tem que fazer para poder melhorar o seu negócio, aumentar a governança do seu negócio, com o objetivo, claro, de ter mais resultado. Então, dizer que o sócio é malvadão, ou assustar esse sócio, ou impor a esse sócio uma série de coisas que ele não precisa, eu não acho que isso é ser rebelde. Eu acho que isso é, em hipótese alguma, você não abrir mão do senso crítico, com uma pitada de justiça, claro, e com uma pitada de, puxa, antes do negócio em si, não vamos esquecer do sócio, não vamos deixar ele por último, porque sem ele o negócio não existe. É o maior interessado, inclusive. Eu acho, né? que sim. Eu acho que sim. Agora, conta aqui pra gente. Você escuta reclamação de sócio, de executivo, de herdeiros, etc. Como é que faz para desestressar? Como assim? Porque deve ser um estresse, você. Não, olha, eu acho que essa regra como é que é? Vale para todo mundo, isso, né? A gente falava em outra vez do sentimento de solidão. Né? Bom, eu também sou sócio do meu negócio. Claro, né? também tem o seu sentimento de solidão. Mesma coisa. Também tem tudo que eu falo para um sócio vale para o meu negócio, né? Você tem que ter eu acho assim, quando você conduz um negócio, isso toma muito tempo. Hoje em dia, para todo mundo, né? O trabalho toma muito nosso tempo. Eu acho que é o que mais rouba o nosso tempo, é o trabalho, né? Então, se você tiver um tempinho para que você tem que se organizar para o seguinte, fazer coisas que você gosta, que te dão um pouquinho de prazer, né? Bater um pouco o pé para achar o tempo para poder fazer isso. Não é impossível. Não é impossível. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu sei que tem momentos de vida e tem jornadas que são isso mesmo. Talvez para essa pessoa não seja possível fazer isso agora. Ela vai pagar um preço por isso, né? Uma hora o chamado da natureza fala mais alto para a gente. E às vezes vem com questão de saúde, né? Vem com questão de família, né? Vem tudo isso daí. Vamos falar claramente. Às vezes a pessoa perde a saúde, perde a família, né? E eu acho que você precisa bater o pé e dizer, olha, tem alguma coisa que eu preciso fazer que não seja somente o meu trabalho. Então me conta o que é que você faz. Ele não quer contar, gente? Eu vou contar para vocês, então. Eu tenho duas coisas que eu gosto, né? Eu gosto muito de música e eu gosto muito de
E um esporte que eu gosto é a natação. Eu adoro isso. A natação, para mim, é excelente, porque ela descarrega lá. Isso é bom. E a música me permite ter um outro tipo de linguagem. Então, eu acho que... Você sabe que eu acho que todo mundo deveria estudar música, porque a música ela te habilita para um outro tipo de linguagem. Tem uma linguagem que ela não é racional, uma linguagem mais da sensibilidade, uma linguagem que ajuda... E ao mesmo tempo é matemática, né? Interessante. Você tem todo um raciocínio matemático lá no nosso sistema em 12 notas, mas ao mesmo tempo que exige de você uma cor, uma sensibilidade. Ela te dá uma outra linguagem, que isso pode ser aplicado. Então, se você puder combinar um pouco alguma coisa do tipo, faço um trabalho de me desestressar o corpo físico e alimenta um pouco a cabeça com uma outra linguagem, eu acho que pode ajudar. Para mim, ajuda. Ficar sem isso, eu acho que é bem complicado. E acho que as soluções elas vêm quando a gente consegue tirar um pouco as coisas da cabeça, né? Tira o foco do problema, parece que vem, né? Quantas vezes a gente dorme com um problema e acorda com a solução? Não é isso? Cris, muito legal. Eu fiz questão de trazer um pouco mais dessa tua vida também pessoal, da tua maneira de lidar com essas questões, porque é muito importante para quem está nos ouvindo saber quem eles estão ouvindo, né? Porque antes de ser o cara que trabalha aí com sócios, executivos, etc., você é um ser humano como eu, como quem está nos assistindo, e que constrói seus pensamentos à sua maneira, que é tão legal a gente saber como é que o outro pensa, né? E como ele faz isso. Então, obrigada. Na próxima, já pensou o assunto? Não ainda, né? Tá formando? Tô formando. Quem sabe a gente possa falar sobre os executivos e o papel da liderança. Olha que legal. Isso é legal de falar. Acho que você vai gostar, hein? Então, continua com a gente. Obrigada, Cris. Obrigado a você. Tchau, pessoal. Tchau. Até.